Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Em a vitória por 2-0 sobre o Cobresal, o CHI na Libertadores melhorou a situação de Thiago Carpini no São Paulo, analisou a colunista Alicia Klein no OL News Sport. A avaliação dela, o treinador voltou a cometer os mesmos erros e ainda passou um tremendo recibo de técnico pressionado na entrevista coletiva após a partida. Situação de Carpini piorou pelo jogo e pela coletiva. A situação piorou e não foi só nem pelo jogo, foi pela coletiva. Carpini passou um tremendo recibo de treinador pressionado. Sobre o jogo, diferentemente do Flamengo, que também foi 2-0, no caso do São Paulo, só foi abrir o placar ali pelos 80 minutos de jogo, faltando 10, 15 para acabar o jogo, dava claramente uma sensação que o São Paulo poderia sair do Morumbi com um empate. Tomou uns sustos, poderia ter tomado um gol do Cobresal, mas um resultado bastante provável para a noite de ontem era um empate. Carpini só fez mudanças no final, justamente com o André Silva, que fez o primeiro gol. Mas mesmo os gols do São Paulo, o gol dele e depois do Caleri, foram gols meio chorados. O primeiro gol saiu meio na força do ódio, a bola empurrada para dentro, e depois do Caleri erra a cabeça e, no rebote, como grande atacante que é, grande artilheiro, mete para dentro. Mas foi um jogo que começou mal e o treinador, de novo, fez as alterações muito tarde. Se não fosse um adversário tão fraquinho quanto o Cobresal, o São Paulo tinha perdido ontem. Se precisar dessa quantidade de chance para fazer gol nos adversários, não vai ter, adversários melhores não vão oferecer esse espaço. Carpini demorou para mexer e passou o recibo de pressionado. O Carpini sair pior porque é reincidente em alguns erros, que é demorar para fazer alteração ou então fazer alterações ruins. E na coletiva, o tremendo recibo que ele passou ao levar a lista de departamento médico, falar que teve uma reunião ontem, vai ter outra hoje e outra amanhã, porque assim não dá. Tudo isso é verdade. O que o São Paulo tem vivido em termos de lesões é muito sério. Um time que historicamente tinha seu DM como referência no Brasil e nos últimos anos tem mais gente no DM do que gente disponível para jogar. Mas o treinador que vai lá e fala isso, que tem que dividir responsabilidade, é porque na primeira oportunidade ele vai cair. Hoje, o Carpini não tem um resultado de tiro curto para salvá-lo dessa pressão. Ele pode fazer o melhor início de brasileiro que vai seguir pressionado, porque ele fez um péssimo começo de trabalho, à exceção daqueles 4, 5 primeiros jogos, que incluíram os jogos com Corinthians e Palmeiras. Mas, mais uma vez, o São Paulo teve dificuldade de fazer a bola chegar na frente, dessa vez contra um adversário bem fraquinho. Tite abusou dos titulares e está pagando o preço. Vai ter que rodar. Diz Matos: Tite abusou dos titulares do Flamengo no estadual e está pagando o preço do cansaço no início da temporada, afirmou Rodrigo Matos. Ele destacou que agora o treinador vai precisar rodar mais o elenco. Como é o plano de Fla e Flu de investir real 392 milhões no Maracanã, Rodrigo Matos explicou como é o plano de Flamengo e Fluminense de investir quase real 400 milhões no Maracanã, caso vençam a concessão do estádio. Segundo ele, o consórcio representado pelo Vasco não atingiu os critérios técnicos mínimos da licitação e não deve ser páreo para a dupla Fla-Flu. Confira os horários das lives do OL Sport 09H, OL News Sport. Eduardo Tironi e equipe de colunistas do OL comentam as principais notícias do dia. 11H de primeira, Domitila Bequer, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola. 18H fim de Papo, Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és amigo, é dane.